Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no livro de 1 Reis, capítulo 12, do verso 16 ao 24. O tema, divisão do reino. A palavra nos diz assim: quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide de sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para uma reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 188.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaias, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Meus amados, ao desprezar as sábias palavras dos anciãos e dar ouvidos aos maus conselheiros, Roboão fez uma escolha totalmente equivocada. Primeiro, negando o pedido ao povo. Depois, afirmando-lhes que aumentaria e em muito a sua carga de trabalho. Por último, respondeu de uma forma autoritária, estúpida e com arrogância. Isso foi a gota d'água para despertar a ira dos líderes das 10 tribos, provocando a revolta do povo e a ruptura do reino. Ele recebeu de seu pai um Israel em seu período mais próspero. Em pouquíssimo tempo, logo no início de seu governo, desmantelou o reino a ponto de dividi-lo, demonstrando não ter nenhum preparo espiritual, mental e emocional para ser rei de uma grande nação como a nação de Israel, do povo de Deus. A partir de sua fala, a nação se dividiu. Israel tornou-se o reino do norte, formado por 10 tribos, com a capital primeiro em Siquém, depois em Samaria, e o seu rei Jeroboão. O reino do sul foi formado pelas tribos de Judá e Benjamim, a capital em Jerusalém, e seu rei permaneceu Roboão. Roboão até tentou recuperar seu poder à força, com o seu poderoso exército, mas foi impedido pelo próprio Deus. Provérbios 15, de 1 a 2, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Apenas uma fala insensata e ríspida foi o suficiente, meus amados, para despertar um reino inteiro e dispersá-lo daquilo que havia sido edificado durante e ao longo de 120 anos, trazendo prejuízos irreparáveis. Sempre podemos escolher se queremos viver em paz ou em conflito. Palavras duras geralmente provocam ira nas pessoas e contendas. Já a resposta branda acalma o ânimo do ouvinte e traz paz, uma sábia decisão. Vivemos em uma sociedade que valoriza a cultura de dar respostas ríspidas. Como servos de Deus, não devemos nos contaminar com essa prática do presente século. É preciso usar os lábios com sabedoria, pensando sempre antes de falar. Dessa forma, evitaremos contrariedades para nós e aos que nos cercam. Provérbios 15, 28 diz assim: as pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.